E aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, mais uma revisão aqui super importante para o seu vestibular, para o seu Enem. Então o tema que eu trago aqui hoje é o chamado sistema circulatório. E esse sistema circulatório nosso, ele vai ser composto por quê? Ele é composto pelo nosso coração, pelo nosso sangue e pelos nossos vasos sanguíneos. Então vamos dar uma olhadinha aqui geral nesse processo, como é que ele vai acontecer, cada parte aqui é importante para o seu aprendizado aí, tá bem? Então vamos embora, vem aqui comigo, olha só. Quando a gente fala do coração humano, esse coração, ele vai conter 4 cavidades. Aqui você tem o chamado átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, tá? Normalmente o pessoal confunde isso aqui na prova. Ah, professor, mas isso aqui tá aqui do lado direito, então era para ser o lado direito. Não, lembre que todo o desenho anatômico ele tá de frente para você, tá? Então aqui nesse momento, olha só, o meu lado direito é esse daqui, ó, meu lado direito. Então aqui é a parte direita do meu coração, ok? Para que você não confunda isso nas provas. Então veja bem, aqui o sangue está chegando no nosso coração, ele vem da parte superior, cabeça, pescoço, e ele vem da parte inferior do corpo, através da chamada veia cava superior, aqui o de cima, e a veia cava inferior, vindo aqui de baixo, tá? Então nesse caso aqui, esse sangue que está chegando, vai ser um sangue o quê? Vai ser um sangue venoso, um sangue que vai ser rico em CO2. Então ele vai encher essa cavidade aqui, ele vai encher o átrio direito com esse sanguezinho aqui rico em CO2, tá certo? Logo depois que esse processo acontece, que ele chega, ele vai agora descer para o chamado ventrículo direito. Vai acontecer aqui uma contração, né, uma sístole, e ele vai vir para cá. Então ele vai passar aqui por uma válvulazinha que tem, essa válvulazinha que vai impedir esse refluxo de sangue, tá? E essa válvulazinha entre o átrio esquerdo e o direito é a chamada tricúspide, tá ok? Então essa região do coração aqui vai se encher com esse sangue venoso. Depois que vai acontecer aqui a contração, no caso a sístole do ventrículo direito, o que é que vai acontecer? O sangue vai ser encaminhado, olha que interessante, por uma artéria. Então esquece aquela história que a artéria é sangue arterial, não é isso. Artérias são os vasos pelos quais o sangue deixa o coração, tá? Então ele vai estar saindo aqui pelas chamadas artérias pulmonares, pela artéria pulmonar, e vai estar indo para os pulmões. E lá nos pulmões, o que é que vai acontecer? Vai acontecer um processo chamado de hematose. Então, o que é a hematose? Acontece lá nos pulmões, quando esse sangue deixa o gás carbônico lá, o gás carbônico fica lá e vem o oxigênio, vem o sangue oxigenado agora, tá ok? Então, lá dos pulmões, o sangue vai entrar aqui através das chamadas veias pulmonares e o sangue vem oxigenado. Olha, veia vem, né? Veia vem, são os vasos que fazem com que quando o sangue vem para o coração, tá? E aí ele vai encher essa regiãozinha aqui, no caso, tá? Vai encher aqui de sangue, olha que lindo, arterial, sangue rico em oxigênio. Tá? O coração vai estar aqui em diástole, na sequência ele vai fazer uma sístole e o sangue vai descer aqui para o chamado ventrículo esquerdo, tá? O sangue vai descer para o ventrículo esquerdo aqui, todo ele rico em oxigênio, tá ok? E passa por essa outra estrutura, essa outra válvulazinha, que no caso é a bicúspide, que faz com que o sangue desça, mas o sangue não sobe. Esse sangue que está aqui, ele não pode voltar para os átrios por conta justamente dessas válvulas, e isso aqui vai ser a importância delas. E logo na sequência, esse sangue que vai estar aqui no ventrículo esquerdo, ele vai sair, vou ter que apagar aqui um pouquinho, tá? Ele vai sair por uma artéria, que é a artéria mais calibrosa aqui do nosso corpo, tá certo? O sangue está aqui, ele vai sofrer essa contração, o ventrículo esquerdo, e vai empurrar esse sangue aqui, tá? Através da artéria aorta, tá? Que é a mais calibrosa aí da gente, do nosso corpo, e essa artéria aorta vai se encarregar de distribuir esse sangue oxigenado aqui agora. Tá ok? Então sai do coração aqui no caso pela artéria aorta. Então veias vêm para o coração e artérias saem do coração. Ok? Então isso é muito importante que você saiba. Além do que, esse músculo cardíaco que você tem aqui é o chamado miocárdio, né? Que é um tecido
muscular altamente especializado. Então aqui eu tenho o miocárdio, aqui essa membrana interna é o chamado endocárdio, aqui por fora você vai ter o chamado pericárdio. Isso aqui é o movimento do coração, a sístole e diástole, gerando aquela pressão que a gente conhece, tá? O coração tem aquela pressão 12/8, né, que é 120 milímetros de mercúrio por 80. Então essa pressão aqui é gerada por isso. Essa pressão maior, 120, é a da sístole e diástole 80. Tá ok? Muito bem. Além do coração, desses movimentos que a gente viu aqui, nós temos também o nosso sangue. E o sangue vai ser composto de quê? Pelos chamados leucócitos. Esses leucócitos aqui vão trabalhar no processo de defesa, tá certo? Você vai encontrar aqui os chamados, linfócitos. Você vai encontrar aqui os chamados monócitos na corrente sanguínea da gente para fazer defesa, tá? Neutrófilos. Vai encontrar aqui os neutrófilos. Olha que resumo completo. Eosinófilos e os chamados basófilos. Tá ok? Então essas células aqui são as células de defesa. O vestibular costuma a cobrar mais os nossos linfócitos, né? Tem os linfócitos T, os linfócitos B, e aí são os mais importantes de serem cobrados, mas não quer dizer que sejam os únicos, não. As plaquetas, que não são propriamente células, mas são fragmentos de células, são fragmentozinhos aqui de células, tá certo? Que vão ser responsáveis pelo mecanismo da coagulação sanguínea, tá? Então, para fazer a coagulação, entra em ação aí as nossas plaquetas. E nós temos as hemácias, como aquelas células vermelhas, né? As red cells, como tem lá nos livros em inglês, tá? As células também podem ser chamadas de eritrócitos, que significa a mesma coisa, células vermelhas, tá? Eritrócitos. Deixa eu fazer só uma correçãozinha aqui. Hemácia com I, tá certo? Então essas hemácias aqui, ou os eritrócitos, elas vão fazer o transporte tanto do oxigênio quanto do CO2, tá bom? O sangue, quando sai do coração aqui, sai rico em oxigênio. O sangue, quando vai para os pulmões, para fazer a troca hematose, ele está rico em CO2, tá ok? Tranquilo até aí? Bom, lembrando que esses eritrócitos aqui também, eles têm essa corzinha vermelha, porque eles são ricos em uma proteína de transporte de gases, que é a chamada hemoglobina. Tá? Então, é a hemoglobina que vai fazer a ligação tanto com o oxigênio quanto com o chamado gás carbônico. Muito bem, com relação aos vasos que fazem parte aqui também, nós temos o seguinte, olha, esses vasos, eles têm uma estrutura aqui de revisão, para que você saiba, né? Um tecido conjuntivo, né? Tecido conjuntivo, que é a camada mais externa, um conjuntivo de revestimento desse vaso. Ele tem aqui a musculatura, um tecido muscular liso, e ele tem aqui um tecidozinho epitelial de revestimento interno, que é o endotélio. Aí você vai dizer assim, tem nos dois? Tem, mas pelo que você pode ver no desenho aqui, tá? Você está vendo que a composição vai ser um pouco diferente. Então aqui você vai ter uma estrutura de uma artéria. Mas como é que eu sei? Porque as artérias é que tem a pressão maior. É por isso que a gente fala pressão arterial, né? Porque a parte venosa, a pressão é muito pequena. Aqui, note, contrai, sai pela artéria aorta. Então, são as artérias que vão ter a pressão maior. É a artéria que tem que ter o tecido muscular liso maior, mais intenso. Aqui tem, mas é menorzinho. Então, isso daqui é uma veia, tá certo? Então, as veias da gente, aqui são as artérias e aqui são as veias, elas têm uma quantidade de tecido muscular liso menor. E mais uma informação importante, né? Isso aqui também é uma veia vista de outro jeito, onde nós sabemos que acontece o chamado retorno venoso. O sangue está subindo aqui, ó. O sangue está subindo, está retornando para o nosso coração, dentro dos nossos vasos aqui, tá? Por isso que você não pode ficar em pé o dia todo, porque começa a acumular sangue e tal, tem que voltar para facilitar esse trabalho, tá? De retorno venoso. E aí,
você vai encontrar essas pequenas válvulazinhas aqui, justamente, né, para essas válvulas venosas aqui, para fazer com que o sangue seja compartimentalizado em cada uma delas e facilite o processo de retorno, ok? E aí, em 10 minutos, você viu a revisão completa do nosso sistema circulatório. Eu desejo para você uma ótima revisão e uma excelente prova e a sua aprovação. Vejo você no próximo vídeo.